Afinal de contas, as dores vão desaparecer. Problemas não mais existirão. Engano. Engano. Desde lá do Velho Testamento, quando Deus prometeu a terra prometida, Canaã, a terra que mana leite e mel, quando Moisés passa os 40 anos no deserto, vai para o Horebe, o monte de Deus, que abençoa Josué, que vê a terra que Deus havia prometido, mas não entra na terra. Eles estavam do lado de cá do Jordão, de um lado do Jordão, o lado do deserto, o lado da fome, o lado da falta de perspectiva, o lado da dependência total e completa de Deus, de outrem, que é bom. Mas conforme diz o livro de Romanos, lá no capítulo 14, a Bíblia Sagrada diz que há coisas que têm que depender da atitude do homem, do que eu faço. Deus pode me dar a direção do que é uma boa mulher, mas quem vai escolher a mulher sou eu. Deus pode dar a direção de como criar os filhos, mas quem vai criar o filho sou eu. Deus pode dar a direção do que é ser um bom marido, mas quem vai escolher o marido é a mulher. Lá no livro de Romanos 14 fala sobre isso. Um dia a gente vai pegar aqui e vai dar essa explicação para você. E precisava passar o Jordão. Do lado de cá, dependente de Deus no deserto, mas não se podia plantar e nem colher. Não dependiam deles. Eles dependiam somente da fé. E eles passam o Jordão. Josué, guiando o povo, passa o Jordão. Chegando do outro lado, talvez aqueles judeus olhassem para o céu e dissessem: louvado seja o Senhor. Passar o Jordão significa o batismo. E Jesus se batizou no Jordão. Quando ele chega do outro lado, chegamos à terra prometida. Mas tiveram que enfrentar batalhas. A primeira coisa que tiveram pela frente foi uma cidade fortificada, chamada Jericó. Se eles quisessem chegar e possuir a terra, teriam que vencer Jericó. E Jericó não era fraco. Jericó tinha suas muralhas. Jericó tinha arqueiros, lanceiros. Jericó tinha homens com escudos, com capacetes. Jericó tinha homens com lança, homens treinados na guerra, na batalha, que se tivesse um embate físico com qualquer de Israel, venceria. Mas mesmo Jericó fortificada, mesmo parecendo impossível aos olhos de Josué e da nação santa de Israel, Josué consulta a Deus e diz: Deus, o que eu faço? Como é que eu ajo? Josué foi tão somente a um homem cuja Bíblia chama de general de guerra, que é Deus, que dá a direção, que dá o caminho. Deus disse como fazer. Noeli, Nádia, Abel, Maria, Francisca, Pedro, João, aquele senhor que liga às vezes de madrugada para a gente e que a gente sabe da sua situação, está indo à falência, que tem insensatos na sua casa. Deus diz como fazer, Deus diz como agir, mas quem tinha que agir, quem tinha que fazer, era o povo. Deus deu o caminho, Deus deu a direção. Josué rodeia Jericó, dê 7 voltas. Na hora em que vocês derem, a uma certa distância, a distância era suficiente para não serem atingidos pelos dardos inflamados malignos, as setas, as flechas dos arqueiros. A confiança de Jericó era tanta que eles esperavam o povo de Israel se aproximar e disseram: são tolos, idiotas. Aqueles homens com foice, com enxada, lavradores, homens que cuidam de terra, que amassam barro, que não têm armas, mulheres, crianças, homens despreparados para a guerra.
Vamos matar todos aqui. Se protegeram atrás das muralhas, armaram as suas flechas, as suas lanças e aguardaram se aproximar. Mas Deus disse, fique uma certa distância, rodeie a cidade por 7 meses. Depois que vocês rodearem a cidade, parem naquele local. As muralhas vão cair. E vocês vão entrar exatamente em frente onde vocês pararem. Era a direção de Deus. E para Josué convencer aquele povo que rodeando a cidade, que marchando, eles venceriam uma guerra. O problema não era Josué, o problema não era vencer a guerra física, não era o mundo de um rei com carros e cavaleiros. O problema era a confiança em Deus, é crer que se eu marchar, o Senhor vai derrubar as muralhas. Eu marcho, eu obedeço, eu cumpro, mas quem derruba as muralhas é Deus. Bem-aventurado o homem que cumpre os seus mandamentos, que faz o que ele manda, que faz o que ele diz. O que eu tenho que fazer é fazer o que ele diz. Jesus untou os olhos do cego e disse, vai e lava-te no tanque de Siloé. O homem foi, lavou e voltou vendo. A parte do homem era ir. Se ele não fosse, ele não lavaria. Deram as voltas as muralhas. Passando o Jordão, a vida não foi fácil. Às vezes as pessoas se batizam e acham agora tudo vai ser flores, está tudo muito bem. Não! Morri para o mundo, nasci para Deus. A partir de agora, o orientador é Cristo. Eu vou me orientar da palavra de Deus. Eu não vou mais me orientar do ímpio. Eu não vou mais me assentar na roda dos escarnecedores. Eu não vou mais ficar ouvindo lábios enganosos, pés que correm para o mal, porque a Bíblia diz que há 6 coisas que Deus detesta e uma que ele abomina. E aquele abomina são aqueles que correm com seus pés para o mal. E se nós pegarmos isso, nós vamos ver que todos nós vivemos com pessoas que têm essas coisas que Deus abomina, se nós pegarmos essas 7 coisas. E que às vezes não estamos percebendo que ali do nosso lado está aquele que vai ou que tenta ajudar-nos a destruir. E que precisamos usar a palavra de Deus, dando voz a ela para convencê-los a mudar ou nos afastamos deles. Não para ouvi-lo, porque senão será a nossa ruína. Jesus se batiza, vem uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba sobre sua cabeça, uma voz que vem do céu e diz, este é meu filho amado, de quem me compraz. Mostrando ao mundo, esse é meu filho. Jesus sai da água do batismo e imediatamente, olha o que ocorreu. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo diabo, não, pelo Espírito ao deserto. Foi levado pelo Espírito ao deserto. Faz um paralelo entre o Jordão do povo de Israel com essa passagem de Jesus que nós estamos falando. Foi levado pelo Espírito ao deserto e ele não estava fraco, não. Ele não estava no pecado, porque nele não existia pecado. Ele estava cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia Sagrada. De tal forma que no coração não havia lugar para mais nada, porque quem está cheio do Espírito, nada mais pode entrar. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. E aí é o paralelo entre Davi e Golias. 40 dias desafiado por um gigante. 40 dias alguém dizendo, vocês são fracos, vocês não vão resistir.